PHP com programação orientada a objetos, conexão com o banco de dados MySQL, e nós estamos agora, vamos construir o excluir usuário. Startando aqui a nossa aplicação, para a gente ver exatamente onde vai trabalhar. Então, bem-vindo, eu vou dar um clique aqui para ver a lista de usuários. Veja lá, a lista de usuários está pronta e é aqui que nós vamos trabalhar, ó, na segunda coluna, coluna excluir. Primeiro passo é acrescentar aqui a essa palavra excluir um link, assim como nós fizemos com alterar. Ao clicar no alterar, alteramos os dados no caso da Ana Maria. Ao clicar no excluir, nós queremos excluir o registro Ana Maria. Então, vamos lá no código-fonte, na classe usuário, nós vamos trabalhar lá no método preencher tabela. Nós criamos aqui para a variável alterar uma string que é composta de um link para o arquivo formuláriousuário.php e agora nós vamos fazer de maneira semelhante um link para um arquivo chamado excluir usuário. Tanto que eu vou aproveitar, eu vou dar um Ctrl C e Ctrl V e tomar bastante cuidado aqui para não cometer nenhum erro. Então a variável excluir, ela será formada por um link que vai nos apontar para excluir usuário.php, passando por parâmetro ID usuário e o conteúdo do atributo ID usuário desta classe. E aqui nós vamos apresentar a palavra excluir no link. Pagar um dos R's, nós vamos apresentar a palavra excluir. Então, lá no nosso projeto, como nós fizemos apenas a alteração aqui, eu vou poder, para testar, eu vou atualizar essa página. E tá lá, ó. Vejam que os links já foram criados, né? Como eu já tinha testado alguma coisinha antes, alguns já estão marcados como executados. E nós vamos excluir aquele último registro, o do Alexandre Santos, que nós acabamos de criar na videoaula passada. Então, quando eu der um clique aqui no excluir, foi dada a mensagem de erro do objeto não encontrado, porque nós não criamos ainda o excluir usuário.php. Mas é importante nós observarmos que ele já está criando o parâmetro correto aqui, ó. Então, excluir usuário.php, passando por parâmetro, como se fosse pelo método get, algo que se chama ID usuário, que no caso vale 29. Então vamos criar esse arquivo aqui, arquivos de código fonte, clique direito, novo e um arquivo PHP. O nome desse arquivo vai ser excluir usuário. Apagamos os comentários, eu vou precisar instanciar um objeto a partir da classe usuário, então include o nome do nosso arquivo onde tem a definição da classe é classe usuário.php. E aí um objeto usuário está sendo criado a partir da classe usuário. Legal. Do nosso objeto usuário, nós vamos definir o ID usuário como com o conteúdo que foi passado pelo método get, que se chama ID usuário. Muito bem, legal. De uma maneira geral, assim, de uma maneira mais simples, depois nós vamos dar uma incrementadinha aqui. O objeto usuário tem um método que se chama excluir. Então, o simples fato de acionarmos e dispararmos o método excluir do objeto usuário fará com que um comando delete a partir de toda a construção feita no nosso projeto de banco de dados. Lá no início da construção dessa playlist, fará com que o registro seja excluído. Então vamos testar, vamos ver se isso daqui está dando certo. Então eu vou dar um clique aqui no voltar apenas. E aqui nós vamos clicar no excluir do Alexandre Santos. Clicamos no excluir e veja a mensagem, apesar de que nós temos aqui um conflito de caracteres, usuário excluído, e paramos por aqui. Nós paramos porque lá no código nós executamos o método excluir e não redirecionamos para nenhuma página. Nós vamos depois redirecionar para listar usuários. Listar usuários, isso mesmo. Mas apenas para nós visualizarmos aqui, acessando no SQLog, nossa tabela usuário, table data,
atualizar, verifique que o Alexandre, que era o 29, foi excluído. Não foi, esse registro não existe mais, ele foi deletado. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui o redirecionamento para listar usuários. Como eu já fiz esse redirecionamento aqui no salvar usuário, vou facilitar um pouquinho o trabalho. Eu vou dar um clique no copiar, é o comando header location, né? Então, altere para localização para listar usuários.php. E aqui no excluir, exatamente o mesmo comando. Tá. Primeira, vamos ver se isso aqui deu certo. Então, vamos ver se tudo está funcionando de acordo. Então, eu vou dar um clique aqui. Vamos fechar, vamos executar de novo a nossa aplicação. Então, vamos fazer login. Bem-vindo. Usuários. Então vamos lá, vamos testar um outro aqui, vamos excluir o Pedro. Vamos excluir o Pedro Antônio. Então clique no excluir do Pedro Antônio. Observe que o processamento está sendo feito, nós seremos remetidos para excluir usuário, o processamento vai ser feito e retornaremos para listar usuários e veja que o Pedro Antônio foi excluído. Então assim nós concluímos a parte básica do excluir usuário. Tem algumas observações que faremos na próxima videoaula, mas daqui a pouco retornamos para dar sequência. Até já!